Olá a todos, meu nome é Célio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer pelo apoio de vocês aí no nosso último devocional. E eu quero pedir que vocês também possam compartilhar, curtir e se inscrever no canal. E que esse vídeo eu espero que seja uma bênção para vocês. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E eu acho que você não veio aqui por acaso, eu acho que Deus queria que você escutasse essa mensagem. Seguinte, muitas vezes a gente passa por processos na nossa vida que são bem dolorosos. Às vezes a gente fica, Deus, por que esse processo tem que ser tão doloroso? Por que isso está acontecendo? Tem dias que a gente pensa, tudo está dando errado. O que mais pode dar errado hoje, certo? Mas é por isso mesmo que eu quero falar essa mensagem para você hoje, que o título da nossa mensagem é A Dor do Amadurecimento. Sabe, muitos de vocês me conhecem, sabem que desde os 16 anos eu vim ser missionário aqui nos Estados Unidos e tem sido uma experiência incrível, sim, mas também tem sido uma experiência bem dolorosa. Eu lembro que os primeiros meses que eu cheguei foi bem difícil me adaptar e foi bem difícil quando eu tinha uma viagem planejada para ir visitar o Brasil, mas infelizmente eu não consegui porque eu senti que a voz de Deus estava falando: Célio, se você for, você vai acabar ficando por lá e eu tenho um propósito muito maior para você aqui. Então eu decidi ficar e esses 6 meses se tornou um ano, que tornou 2 anos, que tornou 3 e agora um pouquinho mais de 4 anos já. Mas Deus tem sido muito fiel para cumprir os planos dele na minha vida. Mas o tema de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as experiências difíceis da nossa vida e como que a gente pode vencer e não ficar tão ansioso e preocupado durante esses momentos da vida, mas realmente a confiar totalmente em Deus. Um dos versos que a minha querida irmã Geisa me deixou quando eu estava vindo aqui para os Estados Unidos, ela colocou esse verso e falava: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse é um dos versos que ficou no meu coração até hoje, porque quando a gente confia no Senhor, quando a gente está servindo Ele e quando a gente nos entrega completamente, parece que a gente começa a ver um outro lado de Deus, porque Ele começa a trabalhar muito na nossa vida, Ele começa a fazer coisas que são incríveis. Por exemplo, eu quero mencionar uma vez que eu realmente não gosto muito de ficar pedindo as coisas para os meus pais. E teve essa vez que eu estava precisando de dinheiro. E eu estava precisando, se não me engano, era US$ 40. E eu precisava para comprar o meu cartão de telefone. E eu pensei, eu não vou falar nada com os meus pais, não. Mas aí eu pensei ao mesmo tempo, mas se eu não falar nada, eles não vão saber que eu estou precisando de dinheiro. Por quê? Porque meu telefone não vai estar funcionando, porque eu preciso comprar o plano de celular. Mas aí eu falei assim, não, eu vou deixar Deus agir. Então, Deus impressionou no meu coração e eu comecei a orar por isso. Eu comecei a orar, pedir: Senhor, eu tô precisando desse dinheiro. E o Senhor sabe que não é por causa de luxo nem nada. Eu quero para poder estar comunicando com os meus pais. E eu quero que o Senhor provê esse dinheiro que eu preciso. E eu comecei a orar. E eu esqueci, né? Esqueci. Tava faltando uns 2 dias para mim, pro plano de telefone acabar. E eu lembro que veio uma pessoa e me pediu para dar um tratamento a essa pessoa. E eu falei assim, claro, eu posso ajudar. E então eu fui lá, fiz o tratamento de hidroterapia, ajudei essa pessoa e tudo. E eu fiz não esperando nada. Então passou. Isso era lá para 6 da tarde. Chegou no seguinte dia, eu tô indo pra classe, pegando minha mochila, tô saindo aqui do dormitório. Assim que eu tô quase saindo da porta, essa pessoa virou e gritou: ei, espera aí. Ela veio em mim e colocou um dinheiro no bolso. E eu falei assim, ok. E eu continuei indo pra classe, porque eu já tava um pouquinho atrasado e eu não queria puxar o dinheiro e ver ali na frente dele. Seria muita falta de educação, né? Mas bem, então aí eu cheguei na classe e antes de eu entrar na classe eu puxei o dinheiro. Quando eu vi, 2 notas de 20. Aí eu olhei pro dinheiro e eu falei assim, senhor realmente se preocupa comigo. Então eu coloquei o dinheiro no bolso e eu realmente, essa experiência foi uma das experiências que aumentou muito a minha fé. E eu tenho muitas outras experiências de Deus, uma vez ou outra, provendo isso, provendo aquilo, porque realmente, quando a gente tá longe da nossa família, quando a gente tá longe
de muitas amizades e longe de tudo, por exemplo, quando eu vim aqui para os Estados Unidos e longe de todo mundo, é uma coisa difícil, é uma experiência difícil, é dolorosa, mas ao mesmo tempo é uma experiência que faz a gente crescer muito, muito espiritualmente. Talvez eu tô falando para jovens hoje que você tem o desejo de servir a Deus e às vezes você quer fazer algo mais para Ele. Eu realmente te recomendo a começar a orar e pedir talvez para ir em missão, para ir para algum lugar onde você vai conseguir depender totalmente de Deus e ter essa experiência também. E sabe, quando esse momento na minha vida que Deus proveu esse dinheiro que eu precisava, e como eu disse, teve muitas outras formas, muitas outras momentos que ele fez a mesma coisa, mas um verso vem na minha mente que é Lucas 12, verso 31, que é buscar antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Eu vou repetir porque talvez você não prestou atenção. Quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, Ele se preocupa com as nossas coisas. Deus nunca quis que a gente preocupasse com coisa nenhuma. Deus falou, eu tenho aqui, a única coisa que você deve preocupar é em servir a mim, a se conectar comigo e entregar o seu coração a mim. Agora, quando você faz isso, Ele vai prover todas as outras coisas. Olhando para trás, hoje na minha vida, que já tem 4 anos que eu estou aqui longe da minha família, estou no exterior, eu vejo que Deus está cumprindo o plano dele na minha vida. Eu não tinha a menor ideia que estando nos Estados Unidos eu ia fazer esse curso que eu fiz. Eu não tinha a menor ideia que eu ia vir para os Estados Unidos e eu não tinha a menor ideia que Deus ia tá me guiando para hoje. Eu estou fazendo teologia e tem sido algo muito, muito incrível. Deus tem aberto tantas portas e também ajudando tanto com a questão financeira, que não é fácil, mas Deus está sempre ali ajudando. Os versos que realmente eu mantenho no meu coração, especialmente quando a gente passa por esses momentos difíceis, é em João 16:33, que diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, Deus venceu o mundo por nós e Ele não quer que a gente se preocupe com a nossa vida, com a gente quer comer, com o nosso dinheiro. Ele quer que a gente se preocupe com as coisas dele. E quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas e começa a providenciar na nossa vida. Se você quer experimentar a Deus na sua vida, começa a servir Ele, começa a se entregar totalmente a Ele e especialmente comece a não preocupar com suas próprias coisas, porque o nosso Pai Celestial já se preocupa com essas coisas antes mesmo da gente pedir a ajuda dele. Quero convidar você agora a orar e pedir ao nosso Senhor que nos ajude a não se preocupar com as nossas coisas, mas entregar tudo nas mãos dele. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos porque o Senhor é bom e porque o Senhor preocupa com a nossa vida e providencia tudo aquilo que a gente precisa. Quero pedir que o Senhor continue conosco, nos ajudando, protegendo e abençoe cada uma das pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não se esquece de deixar o like, compartilhar, curtir. E eu te vejo na próxima. Valeu! Deus, esqueci. Deus abençoe.